Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Que a paz esteja no seu coração. Estamos juntos para rezarmos a palavra de Deus. A palavra de Deus em nossa vida é o alimento que nos conduz por todos os dias da nossa existência. Deixamos ser conduzidos pela palavra de Deus. Permitamos que a palavra de Deus seja o grande alimento da nossa vida. Iniciamos assim mais um programa, a Bíblia no meu dia a dia. Invocamos sobre nós a bênção e a proteção do Senhor, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, eis-nos aqui. Nós somos teus servos, teus discípulos, teus seguidores. Nós queremos viver a tua palavra, Senhor. E é por isso que nós invocamos teu nome santo, poderoso, grande, a quem nos rendemos, a quem nos colocamos inteiramente à tua disposição para pedir a luz do teu Espírito. Tu que estás junto do Pai, manda sobre nós a luz do alto, a luz da sabedoria, do entendimento, da compreensão, para sermos dóceis à tua palavra, para que a nossa vida seja moldada, modelada, de acordo com a tua palavra, Senhor. Fala ao nosso coração, dirige o nosso coração, orienta a nossa mente, o nosso entendimento, para que sejamos centrados na compreensão das Sagradas Escrituras. Venha em nosso socorro, venha em nosso auxílio. E é por isso que nós invocamos o nome do Senhor. Nós invocamos sobre nós o nome de Jesus, nosso Deus, nosso Senhor, nosso Salvador. Porque mesmo estudando o Antigo Testamento, e no caso estamos estudando o livro do Gênesis, Cristo é o centro de toda a revelação, Cristo é o centro de todas as Sagradas Escrituras. É para Ele que todas as coisas se dirigem. E é por isso que invocamos o nome do Senhor Jesus sobre nós. Abra sua Bíblia no livro do Gênesis, Gênesis capítulo 38, versículos de 1 a 30, ou todo o capítulo 38. Nós estamos já começando a estudar, desde o estudo passado, a história dos filhos de Jacó, sobretudo de José, que foi vendido pelos seus irmãos. Mas hoje o capítulo 38 dá uma pausa para falar de um dos filhos de José, um dos filhos de Jacó, claro, o irmão de José mais velho, né, que se chama Judá. E esse capítulo ele merece nossa atenção, porque você sabe que dos 12 filhos de Jacó, os 12 filhos de Israel, é que nascem as 12 tribos de Israel, que vai compor todo o povo de Deus. Jesus é da linhagem de Judá, Jesus é da tribo de Judá. Por isso que esse capítulo 38 vai nos contar fatos intrigantes, interessantes, importantes conhecermos, inclusive das fraquezas que é a história de Judá. O versículo 1 já começa dizendo: por esse tempo, Judá desceu a montanha e, afastando-se dos irmãos, foi para junto a um homem de Odolã, de nome Ira. Veja, ao ver ali a filha de um cananeu chamado Sué, casou-se e viveu com ela. Ela concebeu e deu à luz a um filho, a quem chamou que concebeu de novo e deu à luz a um outro filho, a quem chamou Onã. Tornou a conceber e deu à luz a outro filho, a quem chamou Sela. Quando lhe nasceu esse último, achava-se em Cazibe. Judá escolheu para o primogênito, uma mulher chamada Tamar. E eu queria que nós prestássemos atenção nesta mulher chamada Tamar, porque ela é a nora de Judá. Mas que foi o primogênito de Judá, desagradou ao Senhor e o Senhor fez morrer. Então você vê lá o versículo 7, ele que foi o primeiro filho de Judá, ele desagradou ao Senhor e o Senhor o fez morrer. Aí alguém escutando essa passagem na Sagrada Escritura pode pensar assim: nossa, mas toda vez que alguém desagrada a Deus, Deus faz aquela pessoa morrer, como se Deus fosse
estivesse matando os seus filhos. Não, não é essa leitura fundamentalista que nós fazemos nas Sagradas Escrituras. É que quando nós desagradamos ao Senhor, é a graça de Deus que vai morrendo em nós. O texto não traz para nós o que fez para que ele pudesse ter desagradado tanto ao Senhor ao ponto de perder a vida divina, a vida da graça de Deus nele. Mas o importante é nós sabermos que o nosso Deus é o Deus da vida. E nós atentamos contra a nossa própria vida e a vida da graça de Deus em nós, quando nós fazemos todas aquelas coisas que são desagradáveis a Deus. Nós vamos perdendo a vida divina, a vida da graça, a vida da comunhão com Deus, quando nós fazemos aquilo que desagrada ao Senhor. Voltando ao texto, então Judá disse a Onã: une-te a tua mulher, une-te a mulher de teu irmão. Então agora ele pegou o outro filho, já que o primeiro, no caso, morreu e não deu filhos, né? Então ele pediu, então pegou o outro filho, no caso aqui Onã, une-te a mulher do teu irmão e cumpre a obrigação de cunhado, assegurando uma descendência para teu irmão. Mas Onã pensou, mas peraí, é para dar uma descendência para o meu irmão, não é nem para mim, mas é eu que vou me unir àquela mulher. Pensando nisso, Onã sabia que o filho não seria seu, mas o pai ia dá-lo como se fosse do seu irmão. Quando ele se unia à sua mulher, quando ele se unia, no caso a Tamar, a mulher do seu irmão, ele derramava o sêmen sobre a terra, sobre o solo, sobre o chão, para não dar descendência ao seu irmão. O coito era interrompido, ele então jogava o sêmen no chão e assim ele não fazia o ato sexual da forma correta, de modo a conceber, de modo a fazer com que ela pudesse engravidar. Aqui é um ponto importante, até para nós entendermos o sentido sagrado da união conjugal, a união do homem com a mulher. Então, daqui ele simplesmente faz sem ter nenhum compromisso, claro, com a geração dos filhos. Aí você vai pensar, mas toda união sexual de um homem com uma mulher é para gerar filhos? Óbvio que não. Há toda uma missão unitiva do casal quando se une na união conjugal. Agora, não pode simplesmente querer fazer da união sexual uma via de prazer pessoal, né? Sem ter o compromisso com a outra pessoa. E por isso que esse gesto se tornou desagradável a Deus. É o que vai nos dizer aqui o versículo seguinte: o proceder de Onã desagradou ao Senhor, que também o fez morrer. Ou seja, ele foi tendo uma vida sexual, que não se tornou agradável também ao Senhor, e por isso ele também foi morrendo para a graça de Deus. Por isso, óbvio, que não se tornou um homem fecundo. Mas Judá não desistiu, é o que nos diz aí o versículo 11. Ele disse à sua nora Tamar: fica como viúva em casa do teu pai, até que meu filho Sela, que era um menino ainda, se torne adulto. Então você espera, que quando ele crescer, aí eu vou dar ele a você, para que ele possa se unir com você e te dar filhos, né? Ele queria que de alguma forma, pelo seu primogênito mesmo, não podendo dar mais filhos, ele garantisse uma descendência de um dos seus filhos com Tamar. Ora, óbvio que os tempos passaram, né? Aliás, eu queria retomar aqui. Judá disse então a sua: fica como viúva em casa de teu pai, até que meu filho Sela te torne adulto. Dizia isso pensando: não vá também ele morrer como os irmãos, ou seja, sem dar filhos a mim. E assim Tamar foi morar na casa de seu pai. Tempos depois morreu a filha de Sué, que era a mulher de Judá, não é? E os tempos foram passando, e o que ele fez uma vez que ele perdeu a sua esposa? Ele aproveitou, Tamar, vai lá no versículo 14 agora. Tamar foi e trocou suas vestes de viúva, cobriu-se com véu, e assim disfarçando, sentou-se à entrada de Enaim, no caminho a Tâmina, pois percebeu que Sela, apesar de já adulto, não tinha sido dado para ela como seu marido. Então ela vai, na verdade, se disfarçar e viver como
prostituta. Né? E ali, uma vez ela indo viver como prostituta, o que vai acontecer estando com o rosto coberto? Vou lá para o versículo 24. Aliás, antes de entrar para o versículo 24, todo o resto do texto vai mostrar que Judá, né, foi lá e se uniu com ela. Mesmo sem saber quem era, não era sua esposa, mas ele se uniu com ela. Depois que passou um tempo, que ele mandou procurar novamente por Tamar, e ela não foi encontrada, porque na verdade ela não era prostituta, mas ela se disfarçou, porque de alguma forma queria se unir, não é? Porque foi deixada de lado e não encontrou. Mas eu queria que você gravasse bem, é o versículo 24, porque o versículo 24, para mim, ele é o princípio da hipocrisia. Se existem princípios eternos, não é? A hipocrisia não é uma coisa que é um princípio eterno, mas acaba se tornando um princípio de vida para nós. Olha o que diz o versículo 24. Passando uns 3 meses, comunicaram a Judá: tua nora Tamar prostituiu-se e em consequência está grávida. Judá respondeu: trazei-a para fora para que ela seja queimada. Que hipocrisia! Ele não sabia que ela estava grávida, era dele, e por isso a mandou queimar, porque naquela visão que ele tinha, não é? Tão hipócrita, uma prostituta tem que ser queimada, ela tem que ser apedrejada, conforme era a concepção cultural da época e é de muitos até hoje. Simplesmente ele olhou para o pecado dela e nem reparou o seu próprio pecado. Não, esse é o princípio que, infelizmente, muitas vezes conduz a nossa vida. Nós condenamos o pecado do outro sem reparar o nosso próprio pecado. Por isso que o vexame para ele vai ser grande, porque depois ele vai ficar sabendo do que de fato aconteceu e ele vai dizer lá mais à frente, no versículo 28, Judá os reconheceu e disse: ela foi mais honesta do que eu, e que não lhe dei meu filho Sela para marido. Ela fez isso porque não recebeu o que tinha sido prometido. Mas ele foi lá hipocritamente, se uniu a ela e depois quis queimá-la, não reconhecendo o seu próprio pecado. Nós vamos agora ali com o nosso amigo Padre Xavier, que vai trazer mais sabedoria para a nossa compreensão das Sagradas Escrituras. Esse capítulo 38 também é um capítulo de interpolação. Do 37 ao 50, nós temos ali a história de José, quase que como aquele quarto patriarca. Mas o capítulo 38 interrompe essa história e nos coloca um outro relato, uma outra história contada que novamente precisa ser entendida em chave simbólica. Aqui, os 2 personagens principais é Tamar, que é a nora de Judá, e o próprio Judá. E nós vemos uma coisa muito interessante nesse enredo acontecendo, né? Existe uma lei chamada Lei do Levirato, que é aquela que quando um irmão morre sem deixar descendência, o outro irmão deve ter um filho com aquela que é a sua cunhada, e aquele filho então vai ser atribuído àquele irmão que já morreu, porque é filho da mulher dele. Isso está mais em jogo as questões relativas à herança, também para que a mulher, quando tiver uma certa idade, ela tenha por quem ser acolhida, porque depois ficar viúva, imagina, era uma situação muito complicada naquele tempo. Hoje já é, naquele tempo era pior ainda, porque se dependia do serviço, daquilo que se tinha no dia a dia. E o que acontece? Judá, depois de ter dado um dos seus filhos como esposo para Tamar, e ele faz alguma coisa que não foi bem aos olhos de Deus e morre, e vem o outro e faz também, não quis entregar o mais jovem. E o que acaba acontecendo? Ele a engana, manda Tamar de volta e a engana. E Tamar se faz então de uma prostituta e aproveita de um momento que Judá está se deslocando, finge ser uma prostituta ali e vai ter um filho não com o irmão do esposo, mas com o pai, com Judá. E isso para ela é importantíssimo, porque esse filho vai ser filho da promessa, é isso que ela já entende imediatamente. E Judá, quando ficar sabendo que ela está grávida, vai então mandar arrancá-la de onde ela está
e queimá-la. E aqui então nós vamos ver um momento onde existe o grande e belo confronto de Tamar com Judá. Aqueles que são os símbolos que Tamar pediu, que Judá deixasse o seu anel, o seu cajado, acabam sendo o motivo de demonstrar quem é o pai daquela criança. E Judá, não podemos esquecer que Judá representa não só uma pessoa, mas uma tribo. Da tribo de Judá vai sair os grandes reis, como é o caso de Davi, de Salomão e todos os outros. Será aquela tribo mais importante mais adiante, que vai inclusive mudar o termo hebreu para judeu. O que vai acontecer? Judá foi injusto com Tamar e vai ter que reconhecer isso. Vejam só, mesmo aqueles que são chamados para a promessa, eles realmente, que são filhos da promessa, eles não estão isentos de erros. Mas agora, diante daquilo que se percebe que se cometeu um erro, é necessário se admitir também, porque senão a misericórdia jamais acontece. Esse é sempre um sério problema. Às vezes, por sermos pessoas até competentes, bem preparadas para certas coisas, nós esquecemos que a humanidade em si é sempre factível à falha. Nós podemos errar por maldade, por ignorância, por não conhecer a coisa, até mesmo, como é o caso de Judá, por receio, por medo de perder aquele seu outro filho, mas comete um erro. E no final das contas, se a gente não admite essas coisas, não tem possibilidade de reintegração, que é o que vai acontecer aqui. Tamar passa a ser então aquela que é modelo do justo, enquanto que Judá passa a ser o modelo daquele que é justo, erra e depois é reconciliado. E Judá reconheceu que Tamar foi mais honesta do que ele. Jesus é o leão da tribo de Judá. E quando Jesus vai nos apresentar a sua própria linhagem, a sua própria descendência, vamos entender que ele veio de Judá. E Judá concebeu a sua linhagem, a sua descendência, através de uma união ilícita. Nós precisamos reconhecer nossa história, nós precisamos reconhecer a nossa linhagem, os nossos antepassados e assumir os nossos erros e os nossos pecados. Para não cairmos no princípio da hipocrisia, precisamos nos apresentar a Deus do jeito que somos. E é por isso que nós pedimos ao Senhor a sua bênção, a sua graça, a Jesus, que é o leão da tribo de Judá, que Ele seja o Senhor da nossa vida, que Ele nos dê a graça de todos os dias assumirmos aquilo que somos, aquilo que fazemos, aquilo que realizamos, inclusive assumir nossos pecados e suplicar por eles perdão e misericórdia. Que o Senhor nos dê sua bênção, sua graça e a sua proteção, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você, que a palavra de Deus seja o grande alimento da sua vida. Até o nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.